myself together, just another step until I reach the door. You'll never know the way it tears me up inside to see you. I wish that I could tell you something to take it all away. Sometimes I wish I could save you, and there's so many things that I want you to know. Olá, meu nome é Mônica, eu tenho 40 anos. Eu vou contar um pedacinho da história que aconteceu comigo do ano de 2010 pra cá. Eu tava brincando com o meu filho de fazer cosquinha e, sem querer, ele bateu a cabeça no meu seio. Aí eu senti uma dor assim violenta. Aí eu fui apalpar o meu seio. Aí eu tava sentindo dor e continuou essa dor por um tempo. Aí eu comentei com as minhas amigas do meu serviço: eu tô sentindo essa dor, então vai no médico. Mas eu já tava com a consulta marcada no médico do trabalho, né? Chegando lá, o médico do trabalho viu meus periódicos, tudo ok. E aí eu comentei com ele que meu filho bateu a cabeça no meu seio e estava doendo e que eu sentia um carocinho. Aí ele falou assim: já fez a mamografia esse ano? Fiz em março, deu normal. Então vou encaminhar de novo. Esperei 15 dias a 20 dias a data para fazer a mamografia. Aí quando chegou esse dia que eu estava em pânico, nervosa, ansiosa, eu fui e foi feita a mamografia e a médica não falou nada para mim, fez outros laudos e pediu para ficar, para biópsia. Fiz a biópsia, um revolvinho, né, com uma agulha, e começou, até entortou a agulha, disse que de tão duro que era o carocinho. Aí então eu fiz a biópsia, fiquei esperando o resultado, ansiosa, e quando veio, aí sim foi um balde de água fria em cima de mim, porque veio que era um câncer, que era maligno, tinha dado BRAF6, que é câncer de mama maligno. Quando a médica falou para mim, eu falei assim: agora, o que vai acontecer? Ela falou assim: agora você vai entrar num tratamento. Eu falei: meu Deus, será que vai deitar a minha vida toda? E realmente, a minha vida praticamente parou, né? Porque eu tive que fazer a cirurgia. A cirurgia, o médico explicou para mim que ia ser mastectomia total radical. Então tirou tudo, incluindo os gânglios linfáticos, né? E também, depois da cirurgia, eu falei: meu Deus, a minha situação, olha como é que eu tô, aquele dreno, aquela dor, mas a gente tem que ter confiança em Deus, né? Ter uma força de vontade interior dentro da gente e falar: não, eu sou uma guerreira, eu vou continuar. Seja o que for que está reservado para mim, eu vou me empenhar nessa luta. Aí veio a quimioterapia. Aí eu pensei assim: meu Deus, como é que vai ser isso, né? Ela falou: olha, vai cair os seus cabelos, os seus pelos do seu corpo todo, os seus cílios, mas depois cresce de novo. Aí eu fiz as primeiras sessões de quimioterapia, depois de 15 dias, o meu cabelo começou a cair. E foi um pânico para mim, porque ia debaixo do chuveiro e saía um tufo de cabelo. Outro dia saía outro tufo. Aí eu comentei com a minha família, a minha mãe, minha irmã: não, vamos pegar a tesoura e cortar. Aí começou a cortar o meu cabelo e eu comecei a chorar muito. Foi na casa do amigo da minha filha e foi pegar a maquininha e passou a maquininha zero. A pior parte mesmo foi quando eu me olhei no espelho. Aí eu quis sair correndo, não acreditava
que era eu, aquela pessoa, meu Deus. Né? Mas é uma luta, mas a gente tem que continuar, né? A gente já tinha ido atrás de peruca, né? Depois que a médica tinha falado que o cabelo ia cair mesmo. E para não sair na rua, assim, sem nada, então eu saía de peruca, assim, na rua. Assim as pessoas me aceitavam, eu achava que as pessoas iam me ver como uma pessoa normal, assim. Mas acontece que você não precisa de peruca, porque você é você mesmo, o que você tem por dentro de você, né? Então não há necessidade de ficar com peruca. Porque eu sou a Mônica, né? O que importa é o que está dentro de mim, não é o meu externo. Né? Isso que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer um de vocês, com qualquer pessoa da sua família. Né? Então, o que é muito importante mesmo é o apoio de todos. Eu fiquei muito mal com a quimioterapia, eu fiquei muito enjoada, as minhas unhas ficaram pretas, as unhas dos meus pés, do dedão caíram. E eu tive assim aquela força junto com a família, com os amigos, não, você tem que continuar, a batalha continua. Muita força para você, confiança em Deus, em Jesus, né? E também o apoio da família, dos amigos é fundamental. Então, eu também depois da radioterapia, que foi 1 mês de tratamento, é um tratamento assim muito longo, tem que ficar usando protetor solar. O dia que eu não usava, eu já sentia que já tudo ficar vermelho, esquentar. Fui no médico, o médico falou, porque você está tomando sol. Então, não pode tomar sol, imagine, nem ir na praia durante 6 meses, mas se é necessário, então eu vou fazer isso, né? Como eu ainda estou em tratamento ainda. Então, estou falando para você que está com câncer, olha, é uma luta, eu estou aqui com você também e eu quero também estar falando para você que não importa a sua aparência externa, o importante é o interior, o que você é como pessoa, né? Então, eu quero estar deixando esse registro para você. A minha intenção de fazer esse depoimento é para você que também está passando pelo mesmo problema que eu também já passei. É para você que está precisando de um apoio, de um consolo, de uma amiga. A vida continua, não é um tempo, um cabelo que vai dizer o que você é por dentro, mas sim mas tendo fé em Deus, você vai continuar, você vai vencer, assim como eu também estou vencendo. Então isso aí é para você. Hoje eu estou assim, mas isso não impede de continuar a minha vida. A minha vida era maravilhosa. Eu trabalhava, eu estudava, fazia faculdade, fazia terapias holísticas com as minhas amigas e também a minha vida era um mar de rosas. Encontrava até um companheiro legal, mas tudo mudou depois dessa doença, né? Ele achava que eu ia morrer, vivia falando disso o tempo todo. Eu comecei a me preocupar, meu Deus, com quem vai ficar os meus filhos, né, se eu morrer? E aí é que você dá realmente, aí que você vê realmente como a vida é importante.